Vamos lá. Bom, instrução básica, tá? Instruções básicas de radiocomunicação. Eu botei módulo básico porque a intenção é ser mais abrangente, não específico em comunicações com aeronave, comunicações com infantaria, enfim. É uma comunicação de maneira geral, né? Para quem seria bom, né, que muitos PV2 estivessem aqui, mas como não tem, não tem problema. A gente vai repassando essas informações. É, algumas coisas que eu coloquei são coisas ligadas à área militar. Eu sei que tem muita gente que fala como coordena no rádio de maneira mais parecida com da polícia militar, porque tem suas diferenças, mas eu foquei numa área mais das Forças Armadas, tá? Então, a gente vai passar para algumas coisas aqui. Espera aí só um minutinho. Vai falar aqui, né, de maneira muito rápida. Alguém conhece esse navio? Alguém já ouviu falar alguma coisa? O SS alguma coisa. É MB ou é estrangeiro? É estrangeiro. Estrangeiro. Não. Conheceu o Obama? Não. Esse navio foi o encoraçado Bismarck da Alemanha na Segunda Guerra. E ele só entrou em batalha uma vez e foi afundado. Uma vez assim, foi uma campanha e acabou sendo afundado não por um erro específico de comunicações, mas foi o que contribuiu foi a parte de comunicações. E em determinado ponto, quando ele estava sendo seguido pelos navios ingleses, Ele tinha perdido o leme, né? Ele perdeu isso, um avião tira o leme dele, mas antes disso, ele emitiu uma mensagem para Berlim e os ingleses conseguiram detectar a posição dele graças a essa transmissão. E assim, ele estava chegando perto, né, da área de cobertura da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, e por esse erro de comunicações os caras conseguiram determinar a posição dele e lançar o avião que posteriormente foi um único torpedo, né, que atingiu o leme dele, travando na posição lá de 12 graus e ele ficou rodando, né, indefeso não, porque tinha muitos canhões, mas fadado a ser afundado, porque tinha 2 porta-aviões, 4 encoraçados e mais 3 destroyers atrás dele. Então, cara, contra ele sozinho, né? Então, eu quis botar isso aqui para a gente ver o quão importante é as comunicações, né? Uma falha, às vezes, tu pode comprometer toda uma campanha. E no caso dele, foi o excesso de transmissões que contribuíram para que ele fosse detectado. Beleza? Seguindo aqui, a gente tem os objetivos, entender os conceitos básicos de radiocomunicação, melhorar a troca de mensagem via rádio, padronizar indicativos de chamada e melhorar a precisão nas comunicações. Soares. Oi. Desculpa te interromper. O Ice tava falando lá no geral, gente. Gugu, Corleone e Manoel, marcaram lá. Desculpa interromper aí. Não, tranquilo. Os tópicos que eu vou abordar vão ser os conceitos básicos de comunicação, alfabeto fonético, código Quebec. Embora o código Quebec seja uma coisa mais difundida, nas Forças Armadas geralmente usa-se o Zulu, mas eu não vou falar porque não vai adiantar. São coisas que a maioria da galera não tem acesso. Indicativos de chamada, autenticação de chamada, frase e significado de chamadas gerais e depois vou passar uma configuração do rádio lá no Arma, tá? Bom, seguindo os conceitos básicos de bem-sucedido, não basta apenas que tenham pessoas modulando seus equipamentos, mas sim que todas as unidades tenham total compreensão da mensagem passada. Portanto, alguns pontos deverão ser observados. É essencial transmitir as mensagens de forma breve, clara e pausadamente. Usar a frequência apenas em assuntos táticos. A gente vê, né, às vezes o cara tá falando outras coisas, enfim, coisas genéricas, né? Se certificar sempre antes de passar uma mensagem que o canal está livre. É que a gente não tem o lance de sobremodulação, mas geralmente quando se tem isso,
Você pode ver que se os dois calcarem o PTT ao mesmo tempo, faz aquele ti, ninguém fala com ninguém. Entendeu? Manter a disciplina e a ordem nas transmissões, sem ocupar a linha com brincadeiras. Responder prontamente, sempre que for chamado. O alfabeto fonético, acho que todo mundo aqui conhece. Tem alguém que não conhece o alfabeto fonético? Beleza. Nesse alfabeto fonético aqui, tem o Fox aqui. Tá vendo? Na verdade ele é Foxtrot. Só que vem se convencionando assim de usar Fox, que é mais rápido e não altera a fonética, né, da palavra. Do Fox tu já sabe que é o Foxtrot, né? Você acha que aqui alguém tem dúvida no alfabeto? Acho que não, né? Bem de boa. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo e assim sucessivamente. Galera, eu sei que muita gente confunde Índia com Yankee. Não sei se é o caso aqui, né? Mas é isso. Seguimos em frente. O alfabeto fonético ainda para questão de números, tá? A gente tem o 0 até o 9, né? Nosso esquema, né, de números. O resto dos números, todos os números vão derivar desses. O resto é só porque é o 10, ou seja, o 1 e o 0, enfim. E assim sucessivamente. Em inglês, né? É bem simples, não muda nada na pronúncia. Em português a gente vai ter duas peculiaridades. O uno, quer dizer, o 1 vai ser uno, tá? E o 6 vai ser meia. Porque, embora as comunicações no ARM elas sejam pelo rádio VHF e elas são muito limpas, existem também as comunicações por HF, por, sei lá, LF, MLF, enfim. Diversas faixas de frequência. E no HF, se você falar 6 e falar 3, quem está do outro lado não vai conseguir discernir, a não ser que a transmissão esteja muito clara. E aí vai gerar confusão. Então, por isso que se fala meia ou meia dúzia, tá? Até pelo fato de... Como é que é o nome mesmo? Não é idioma não, gente. Como é que é o nome? Gíria também, né? Gíria não, é... Pessoa de outro estado, né? Sempre confunde também. Isso, Tipo, aí, exatamente. carioca Pela, geralmente tem esse pela bagulho. pronúncia, né? Sim, isso, aqui, A obrigado. pronúncia. Seu sotaque do cara, e aí tu fala 3 e 6, né? No rádio fica complicado. Então, eu sei que tem gente que fala negativo, primeiro, segundo, terceiro, isso é coisa da polícia, tá? As Forças Armadas usam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Assim como a aviação também usa esse tipo aqui. Seguindo, a gente tem o código Quebec. Eu sei que muita gente conhece, eu não coloquei todos aqui, que eu acho desnecessário. E aí eu vou assinalar aqui os mais importantes. Pelo menos na minha opinião, vocês falam, e se vocês acharem que outros são mais importantes. O primeiro QAP, que significa na escuta, né? Segundo, QRU. QRU tá aqui, tem algo para mim, mas significa se você não tem mensagens, né? Você dá o QRU. Isso, claro, durante o campo de batalha tem suas aplicações, tem um monte de coisa. Tem um sinal que a gente usa que é o INT, mas aí você não fala INT, você fala INT mesmo, que significa como se fosse uma pergunta. Se eu falo INT QRU, eu estou perguntando se você tem alguma mensagem, entendeu? Depois vem o QRV, que é pronto, ou as ordens. Então, se eu falo QAP, QRV, eu estou na escuta e pronto. Eu acho que a galera já deve ter escutado aí em algum lugar os caras falaram isso, que é a PQRV, né? QSL, que é o entendido, acho que todo mundo conhece esse aqui. QSP, QSP é quando você está fazendo uma ponte de comunicações. Vamos supor, o Corleone, ele está lá no campo de batalha, mas ele não consegue contato com o líder, que está na base, mas ele tem uma aeronave voando no meio desses dois, tá? Então ele vai solicitar um QSP.
ele vai passar a mensagem para a aeronave e a aeronave, ao transmitir para o líder, ela vai falar em QSP, unidade tal, e vai transmitir a mensagem que é para ser transmitida. Porque eles não estão se falando nas duas pontas, você precisa de um intermediário. QTH, pô, todo mundo sabe o que é, a localização. E QTA, que é última forma, ou cancele a transmissão. Entendeu? Se eu dei uma ordem e depois do QTA naquela ordem, eu cancelei aquela ordem. Tranquilo? Alguém tem alguma coisa? Ou alguma dúvida disso aqui? Acho que não. Então, seguindo. Bom, indicativos de chamada. Tá? Com o intuito de facilitar a identificação de uma estação, sugerimos sempre que possível seguir a tabela abaixo. As equipes de solo. Designação. Eco 1, Eco 2, Eco 3. Você já sabe que aquilo ali é uma equipe de solo. Aeronave de ataque. Alfa 1, Alfa 2, Alfa 3, assim sucessivamente. Aeronave de transporte. Hotel 1, Hotel 2, Hotel 3. Veículo de transporte com armamento leve. Aquelas metralhadoras, aqueles caminhões com metralhadoras. E até o jacaré mesmo. Victor 1, Victor 2, Victor 3. Veículo de combate com armamento pesado. O Abrams, esses veículos de combate pesado. Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3. Unidade de força especial, quando você tem uma unidade deslocada em algum ponto, que eles são específicos, como spotter, sniper, alguma coisa assim. Fox 1, Fox 2, Fox 3. E o líder, Lima 1, Lima 2. Tá? Então é bom que a gente padronize essa questão, porque quando o cara chamar no rádio, você já sabe o que ele é. Se ele é uma equipe de solo, se ele é uma aeronave de ataque, se ele é um blindado pesado, se ele é um veículo de transporte. Eu não padronizei médico. Eu nunca vi a gente operando com unidades médicas assim destacadas. Elas sempre operam dentro das equipes ou acopladas em um veículo qualquer. Então, se for o caso, a gente pode mais tarde padronizar os médicos também. Só um minutinho, minha filha. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Posso seguir? Então, vamos lá. Afirmativo. Beleza. A tabela de autenticação, ela é usada quando você quer autenticar uma mensagem, né? Mensagens você quer checar se a frequência foi interceptada e aquela estação que está te dando uma ordem ou te dando alguma instrução, ela é realmente quem deveria dar a instrução. Então, vamos supor, se eu quero checar se a ordem do líder confirma, geralmente isso é usado quando envolve muito risco, né? Vamos supor, um ataque aéreo, né? A equipe de solo lá solicita um ataque aéreo. Então, vamos supor que ele queira autenticar essa mensagem. A unidade recebedora, no caso lá, a base aérea. Ele vai pedir, vamos supor, autentique, sei lá, equipe Eco 1, autentique Bravo 3. Então, Eco 1 vai olhar a tabela, Bravo 3. Tá vendo o tango ali? Beleza, achou o tango. A equipe vai autenticar. Aqui é Eco 1 autenticando Bravo 3 tango. E aí a unidade recebedora vai dar um entendido, ou seja, se o cara errar nisso aqui, tu já sabe que aquela frequência ela tá comprometida, ou o inimigo que tá tentando te dar uma ordem para te causar algum perigo, alguma coisa, ou enfim, aniquilação, aquela coisa toda. Frases e significados. Algumas frases ou palavras poderão ser usadas para diminuir o tempo de ocupação da frequência. Dentre elas, destaco as exemplificadas abaixo. Eu vejo muita gente falando positivo. Positivo também é uma coisa usada pela polícia militar. Geralmente eu coloquei as três aqui porque tem uma de afirmo, que é geralmente usada na aviação. Então você tem sim autorizado afirmativo, afirmo e afi. Qualquer uma pode ser utilizada. Negativo, você tem
Negativo, nego, negate. Entendeu? Entendido. Entendido significa entendi a sua mensagem, estou apto a cumpri-la. Beleza? Eu entendi sua ordem, estou apto a cumpri-la. Ciente. Recebi sua mensagem. Aguarde. Vou fazer uma pausa e responderei dentro de instantes. Mantenha a escuta. Aguarde fora. Vou fazer uma pausa mais longa e responderei. Ou seja, é aquela não esquenta comigo. Eu tô vendo aqui, tô verificando alguma coisa e já te respondo. Então é o aguarde fora. Experiência fonia. Geralmente a galera, quando quer fazer uma experiência fonia, ela geralmente me copia, tá copiando e, e isso não é usado. Geralmente você fala eco 1 aqui, eco 2, experiência fonia. Aí eco 1 vai responder forte e claro. Ou seja, forte e claro significa que seus sinais estão fortes e eu te recebo claramente. Entendeu? Pode ser vários. Vamos supor, fraco, compreende-se, desvanecendo e por aí vai. É só. É só significa que eu estou encerrando minha transmissão aqui. Vamos supor. Eco 2, prossiga para o ponto 4. É só. Câmbio. Significa que é uma ordem simples. Prossiga para o ponto que eu quero que você prossiga. É só. Separa. Separa significa o seguinte: eu quero mandar uma mensagem para eco 1, eco 2 e outra para eco 3. Então, eu vou falar eco 1, eco 2, prossiga para papa 1, separa eco 3, prossiga para papa 2. Câmbio. Eu encerrei a transmissão. Execução. Eco 1, prossiga para papa 1, execução. Acabou. Não tem que esclarecer nada, é só para tu executar, tá? Repita. Repita sua última transmissão, né? O cara vai falar alguma coisa, eu vou falar repita. Você vai repetir a última transmissão. Nada recebido. Eu faço experiência, eu tô chamando uma estação, né? Mas tem diversas estações na minha frequência. Tô chamando eco 1, eco 1, eco 1 direto. Vamos supor, eco 1 aqui, Lima 1. Eco 1 aqui, Lima 1. Tu faz 3 chamadas. Eco 1 aqui, Lima 1. Na quarta tu já manda eco 1 aqui, Lima 1, nada recebido, é só câmbio. Acabou. As outras unidades vão saber que eu não tenho comunicação com eco 1. Entendeu? Câmbio, a gente... Tem gente que usa, tem gente que não usa. Assim. Não vou focar muito nisso não. Mas você usa para encerrar a transmissão, tá? Silêncio. Todas as estações cessem as comunicações imediatamente. Geralmente o líder, né? Tá um monte de estação trafegando ali, o líder pede o silêncio. Silêncio, todo mundo para de falar e escuta. Emerge ou emergência, transmitirei uma mensagem de alta prioridade em emergência. Aí eu coloquei duas aqui com relação à aviação, que seria o Mayday e o PAM-PAM. Basicamente, quando uma aeronave transmite Mayday, é risco de queda. É risco de queda. Tá? PAM-PAM é uma situação crítica, mas não está em emergência e não tem risco de queda. Por exemplo, eu perdi todos os sensores da aeronave, mas estou voando. É PAM-PAM, mas eu não estou caindo. Entendeu? Numeral. Numeral a gente fala geralmente quando vai transmitir um número qualquer. Você não simplesmente vem transmitindo e já passa para o número 0, 1, 4, 5. Não. Você vem transmitindo numeral 4, 5, 8, 4. Entendeu? Repita após. Quando eu quero que a estação repita após um determinado ponto da transmissão dele. Não precisa ser a transmissão toda. Desculpa. Às vezes a transmissão é muito longa e eu só quero que ele repita um ponto a partir do qual eu necessito de um esclarecimento ali, tá? Soletre ou soletrando. Vamos supor, eu peço para uma estação soletre carro. Aí o cara vai falar soletrando carro. Charlie, Alfa, Romeo, Romeo, Oscar. Carro. E vai seguir ou dá o câmbio ou segue
falando o que ele quer falar. Decimal, a gente transmite ali o número 124 decimal 50, ou 0 decimal 5, ou 45 decimal 4. É assim que a gente geralmente transmite o ponto ali, né? Uniforme Papa. Quando eu quero trocar a frequência com alguém, vamos supor que eu estou conversando, eu sou o Lima Uno e estou conversando com o Eco Uno. Eu peço o seguinte: Eco Uno aqui, Lima Uno. Uniforme Papa, frequência. A gente nunca fala o número da frequência, tá, galera? Porque senão, se o inimigo estiver escutando a gente, ele vai trocar, obviamente, para aquela frequência em específico. Geralmente a gente dá nomes à frequência e aí troca. Os nomes correspondem a uma faixa de frequência. Vamos supor, a 124 é uma, sei lá, a 241 é outra. E aí a gente vai falar uniforme Papa, frequência é Jaca, sei lá, um nome genérico. Pode ser qualquer nome. A gente decide isso no início da operação. Uniforme Papa, frequência Jaca. Aí o cara, opa, já sei que a frequência Jaca é XYZ, MHz decimal X. Entendeu? Disciplina no circuito. Atenção, as transmissões estão sendo realizadas fora do padrão. Aquela coisa do cara chegar na frequência, xingar, sei lá, brincadeiras de um modo geral na frequência, né? E tem aquelas comunicações também que geralmente são de dentro de um veículo específico, seja de uma aeronave, seja de um carro. Eu costumo usar bastante, que é o sinal amarelo, né? A gente está se aproximando de uma missão, ou seja, a gente está se aproximando de um local de combate, e aí eu dou o sinal amarelo, que é para cessar as comunicações e só o pessoal do veículo ou da aeronave ter o tráfego de mensagem, porque vão precisar, entendeu? Então dá o sinal amarelo, geralmente quando a aeronave, eu estou na aeronave ou transportando as tropas, geralmente em portas fechadas, então sinal amarelo, abertura de portas. Aí, ou seja, sinal amarelo acessa as comunicações, porque a gente está se aproximando do local de pouso ou de inserção, e a abertura de portas significa por quê? Porque os militares que estão dentro da aeronave não necessariamente vão atirar, porque tem as metralhadoras, mas vão ser mais pessoas olhando para fora, identificando possíveis ameaças, entendeu? Então, tem essa também que eu não coloquei aqui, mas tá implícito aí. As chamadas gerais, para que uma estação ocupe por menor tempo a frequência, ela poderá realizar chamadas gerais para todas as outras estações que estão guarnecendo e mantendo a escuta naquela faixa. Por exemplo, vamos supor que o indicativo coletivo é a orquestra, ou seja, são várias coisas, e o individual seja os instrumentos. Então, a mensagem segue o seguinte padrão: quem você quer chamar, quem é você, a mensagem e o término. Exemplo: orquestra aqui, piano, experiência fonia, câmbio. Ou, de uma maneira mais abreviada, orquestra, piano, experiência fonia, câmbio. E aí, piano. Desculpa. Aí a orquestra vai responder: aqui violino forte claro, aqui violão fraco compreende. Ali tem o câmbio, tá? No final das frases. Ao final, piano reporta o seu sinal para os demais, né? Aqui piano, forte claro, separa, violão, fraco compreende, é só câmbio. Entendeu? Ele está dizendo que todas as estações estão forte e claro, exceto violão, que está fraco compreende. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Ficou claro isso aí? Posso seguir? E agora a parte de dúvidas, galera. Eu vou falar primeiro aqui da configuração do rádio. Embora a gente esteja meio que chovendo no molhado, porque aqui só tem a galera experiente. Mas eu vou falar um pouquinho da questão dos rádios aqui. Bom, galera, vamos explicar aqui rapidamente a questão dos rádios. Vou passar uma explicação do rádio ANPRC 152, o 343 e o tablet JVMF, tá? Como a gente usa aqui no servidor. Então, primeiramente, Ctrl Windows, você vai entrar no seu rádio 152
Tá aí. A gente tem aqui as teclas normais, mas não vamos nos ater às funcionalidades daqui. Vamos só às principais. Bom, aqui em cima, a gente clicando com o botão esquerdo do mouse, a gente consegue trocar os canais. Vocês podem ver aqui, ó, que troca os canais. São 5 canais a priori, tá? E com o botão esquerdo a gente passa, com o direito a gente volta até desligar ele. Esse é o Acre, também tem o Task Force, aí é um pouquinho diferente, mas para o momento aqui a gente está usando o Acre. Aqui no lado, no menu lateral dele, a mesma coisa. Com o botão direito eu diminuo o volume, com o botão esquerdo eu aumento o volume, tá? Bem tranquilo de utilizar, basicamente são essas funcionalidades que a unidade vai precisar de maneira inicial. E aí a gente vai passar aqui para as outras configurações, que são, se você quiser colocar na orelha direita, correção na orelha esquerda, na orelha direita. Se quiser mudar o PTT, PTT1 geralmente pelo ARMA ele coloca o Caps Lock. Notem que apareceu no canto inferior direito que eu estou transmitindo no 152 Uno, né? Canal Uno. Se eu der Ctrl Caps Lock, eu já vou para o 343. Então eu estou transmitindo no 343, bloco 1, canal 1. Vamos ver como é que funciona o 343 agora. Novamente, Ctrl Windows, a gente pode abrir nosso 343. E notem que aqui é a seleção de canal, seleção de volume. Ele aqui utilizado, você tem as de 10 em 10, né? Ou melhor, de 20 em 20. A configuração de volume e a configuração de canais. Ele tem só canais ímpares? Claro que não. Aqui canal 1, 2, 3 e assim sucessivamente até o canal 15, 16 aqui, ó. Tá? Ah, mas os blocos, como é que eu troco os blocos? Bom, você vai clicar aqui nessa barra aqui, ele vai abrir. Com o botão direito, notem, você vai passar, correção, com o botão esquerdo você vai passar, tá vendo? Bloco 5, 6, 7, 8. Com o botão direito você vai regredir. Então, bloco 2, canal 5, a gente está aqui no bloco 2, a gente vai colocar no canal 5. Então, tá aí a configuração do 343, que funciona também. Você pode atribuir ele a uma das orelhas para ficar mais fácil saber de onde está vindo a transmissão. E aqui, se você quiser alternar o PTT, também pode, tá? Vamos falar, eu sei que é um pouco mais para comando, é das unidades de liderança, mas a gente vai falar também de como funciona o JVMF. Bom, isso é um sisteminha que basicamente como se fosse um tabletzinho do envio e recebimento de mensagens. Aeronaves têm capacidade de receber esse tipo de mensagem, enfim, assim como outros na infantaria, cavalaria e assim por diante. A gente vai clicar aqui, vamos supor, a gente utiliza da seguinte forma. Vamos supor que eu queira falar com a equipe 1. Eu vou botar aqui Eco Uno e vou dar uma ordem qualquer, sei lá. Bom, tá aí. Ir até 045152, envio essa mensagem. Automaticamente ela vai estar disponível para os ocupantes. No caso, eu aqui mandei, vai aparecer quem mandou, para quem foi a mensagem, enviado às 6h46 horário do game, tá? Então eu posso abrir essa mensagem, vai estar lá meu nome, o horário que eu enviei e aqui a mensagem. Isso em qualquer lugar do mapa. Quem estiver portando o JVMF vai receber essa mensagem. Então é uma ferramenta muito útil aí na missão. Outra coisa é ainda o JVMF, a posição de target. Então a gente pode dar o target, sei lá, vamos botar antena. O grid, a gente bota 154, 150, elevação 25, nome. Enfim, a gente vai dar o nome
do alvo, antena de rádio. E nas notas a gente vai escrever algo que seja necessário. Destruir. Enviei a mensagem. Novamente, a gente vai no JVMF. Vai ter aqui a mensagem. Quem enviou. Aqui notem que vai ser aquele... Não, cancela. Vamos lá, tudo de novo. Bom, aqui a gente tem o target. Bom, o target geralmente a gente usa para quem vai a mensagem. Então, vamos supor, Lima 1 vai a mensagem. Vai ser o 054140. Elevação, 25 metros. Nome, antena. Nota, vai a mensagem que a gente quer que execute aquele target. Vamos supor, destruir a antena. Enviar. A partir do momento que enviou, todo mundo que tiver o JVMF vai estar aqui quem enviou, para quem é. No caso, a mensagem é para o Lima. Ele vai abrir e vai ver, ora, a posição do alvo, elevação, o nome do alvo e as anotações que a equipe vai passar para ele. Então, basicamente, esse é o funcionamento do JVMF, uma ferramenta muito interessante para os dias de missão, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima.